Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo? Quem estiver ouvindo bem aí, a imagem legal, conexão, já vai dando um alô. Agradecer a todo mundo aí pela presença. Vai ser uma live muito top aí com um profissional de alto gabarito. Bom, esperar a turminha entrar aí. Juninho, Matheus, W Santos 92, Fabiano, parceiro, Voninho, grande abraço. Abraço pro Matheus, Matheus Santos, tem me ajudado muito na arte. Luciano tem me ajudado muito, Otto, grandes amigos. Bom, vamos aproveitar e chamar o professor. Boa noite, meu amigo Carlos Amadeu. Boa Tudo noite, bom, meu querido? grande prazer estar aqui com você, batendo papo e com os amigos aí, né, que já estão entrando aí. Eu acompanhei, não ao vivo ontem, né, o papo com o Muricy, que eu estava também em outra live, mas hoje eu tive o prazer de acompanhar e escutar, achei maravilhoso, excelente. Que legal, professor. Mandar um abraço aí pro Vini. Vini, treinador lá no Corinthians. Você Opa, também conhece. Grande amigo nosso. Professor, vamos lá, para a gente não perder tempo, rapidamente falar um pouquinho do senhor como atleta, campeão baiano de 84 e campeão brasileiro de 88, correto? exato, né? Eu tive uma trajetória na divisão de base, né, formado na divisão de base aqui do próprio Bahia, clube que hoje eu me encontro, né, que eu volto a casa. E subindo ao profissional, eu tive a felicidade de ser campeão ainda com idade júnior, né, campeão baiano. Na época, Osni Lopes era o treinador da equipe, na realidade ele assumiu no meio do campeonato baiano, né, e ele jogava ainda e fez a dupla função de jogador e treinador. E nos jogos finais ele acabou me levando aos jogos também. E em 88 eu acabei também sendo campeão baiano e acabei campeão brasileiro junto com aquele grupo maravilhoso do Bahia. Só que ali naquele momento eu tive a necessidade de atuar por uma sequência de lesões também que me contribuíram até com a minha parada. Exato, exatamente. Foi em 88 você sofreu uma lesão grave no braço, né? Eu tive, na realidade, eu fiz três cirurgias no braço, mas antes eu tinha também já feito uma outra cirurgia, uma sequência muito ruim, né? Ao mesmo tempo que eu senti muito prazer de estar pertencendo àquele grupo, de estar treinando com aquelas feras todas, era um grupo já bem antigo, né, que vinha sendo formado ao longo dos anos 80, muitos jogadores da casa, Sim, outros jogadores que vieram do interior, né, do Serrano, do Itabuna, da Catuense, e com alguns jogadores que vieram chegando ao longo dos anos no profissional. E aí a gente deu uma liga aqui naquele ano muito positiva e acabou conquistou foi o tricampeonato baiano e o campeonato brasileiro, né? E essas de- lesões foram me impossibilitando, na realidade eu participei de todo o período de preparação, ainda de uma parte do estadual, mas a minha primeira sim. levou uma cirurgia. Essa cirurgia me levou um tempo para retornar. Quando eu retornei, já foi na reta final do estadual, aí não consegui espaço na equipe e o Bahia acabou tendo que contratar mais um lateral esquerdo na época, né? Que foi o Paulo Robson. E aí o Paulo Robson ganhou a posição ali como titular e eu fiquei ali numa situação delicada, porque o lateral direito e o reserva de lateral direito, ele fazia os dois lados, né? Ele fazia lateral Sim, e lateral esquerda. Eu só fazia a lateral esquerda nas funções de laterais, né? E, na composição do banco eram apenas cinco jogadores, né? Geralmente era poxa, um zagueiro, um lateral, geralmente um lateral versátil, um zagueiro, um meio-campista e um atacante. Eram 16 jogadores só que iam para os jogos. Eu então acabei
treinando muito com aquele grupo, mas ajudando um pouco no campo, né? E quando chegou mais ou menos em outubro, eu tinha acabado de renovar meu contrato, em outubro eu tive uma fratura, né? Uma fratura exposta, e isso me custou o resto da temporada, foram quase 8 meses, né? Foram 3 cirurgias que não falsificava e deu um problema grave, e eu já fazia o curso de Educação Física, chutei tudo para cima e entrei nessa área e que eu me encontro até hoje. Que legal, professor. Saber um pouquinho mais dessa carreira assim também como atleta, né? Avisar o pessoal aí que está entrando aí que a gente no decorrer vai tentar aí para pegar algumas perguntas do pessoal, mas eu vou procurar focar os últimos 10 minutos com o pessoal aí que está acompanhando a gente. Tem uma galerinha boa aí, eu vi o Marcos Campanholo, também é técnico, é um parceiro, é um amigo, também foi atleta. Fernando Alcântara, um grande treinador, também amigo. Então a gente vai bater esse papo legal. Desculpa que cortou. Entrou Ângelo Alves também, que é meu preparador. Sim. Ademir Fonseca, grande treinador também. O que o senhor vê aí, o senhor pode comentar também, fica à vontade. E aí falar um pouquinho sobre os clubes que o senhor já trabalhou. Juliano, Quem? Saiu o livro agora de periodização tática. Que legal. Quem participou agora de um curso comigo aí com o Gabriel, do Sub-17 lá do Avaí, uma pessoa também maravilhosa. Oh, que legal. Lembrando essa galera aí, principalmente o pessoal aí que também é da bola, que mandando pergunta aí, nos últimos 10 minutos aí eu vou focar mais nas perguntas dos amigos, dos convidados. Professor, os clubes que o senhor passou, foi Vitória, Base, 17, 20, o senhor também chegou a trabalhar também como gerente, como auxiliar, como interino, também no Bahia também. E depois o senhor teve um convite da seleção, se eu não me engano, o senhor ficou 4, 5 anos entre 17 e o sub-20? Essa última passagem comigo aí agora na seleção foram quase 4 anos, né? Foram 3 anos e 9 meses, quase 3 anos e 10 meses. E eu flutuei, na realidade, por todas as categorias, né? Porque como eu sou muito inquieto, eu fui para 17, mas eu acabava ajudando a Guilherme da Ladeia no 15, né? E Micali na 20, né? E naquele processo pan-americano também, então eu ajudei bastante ali a ele. E assumir a responsabilidade da categoria foi pela 17 e depois pela Seleção Brasileira Sub-20. Exatamente. É legal também a gente ressaltar, para quem não conhece, o professor Amadeu é uma referência para a gente na base também. E além de fazer essa função como um grande treinador, também foi auxiliar, também foi interino, também trabalhou no profissional, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também foi gerente, né, professor? E citar aqui, o senhor foi campeão sul-americano, né? Sub-17, foi 2017? 2017, né? Foi a conquista que nós tivemos oficial, né? Foi o Campeonato Sul-Americano em 2017, de forma invicta, né? 9 jogos, nós vencemos 7 jogos, empatamos apenas 2, e a seleção se apresentou de uma forma a encantar, na época, ao público, né? A Conmebol elogiou bastante, elogiado por todas as seleções também, e essa mesma seleção nós fomos para o Mundial em 2017 na Índia, e ficamos em terceiro lugar, né? Perdemos a semifinal para a Inglaterra, que acabou sendo campeão em frente à Espanha. Espanha que foi o nosso primeiro adversário também nesse Mundial. E foi um Mundial de altíssimo nível. Inclusive, acabou de entrar aqui o Gabriel Brazão. Gabriel Brazão, goleiraço. Espanha, né, no Sul-Americano, Sub-17 e no Mundial Sub-17. E acabou que ganhou o prêmio também da Luva de Ouro, né, como o melhor goleiro da competição, bem como agora ganhamos também a Luva de Ouro, né, com o Matheus Domeles, do Sub-17 agora com o Guilherme Dalladea também, foi o melhor goleiro. Então, eu acho que a gente está muito bem servido nessa posição.
por atletas de um padrão muito alto. Eu fico muito feliz, né, porque eu estou vendo o Brasão já no futebol internacional, foi vendido para a Inter de Milão. Exato, representado pelo grupo Finger. Foi emprestado para o futebol espanhol, vem atuando. E outro dia eu vi uma entrevista dele, numa dessas lives aí, e eu vi o quanto ele evoluiu ainda mais como ser humano. Ele já é uma pessoa maravilhosa, é um atleta muito dedicado, e ele teve uma evolução enquanto homem, enquanto ser humano, ainda maior, e eu não tenho dúvida que ele vai chegar num nível top. Eu também concordo, professor, apesar de não ter trabalhado com ele, o senhor me corrija se eu estiver errado, eu sempre vi no Brasão uma liderança nata dele, né? A personalidade dele muito forte e líder. Ele tem uma característica, né, muito positiva nesse aspecto. Ele, mentalmente, ele é muito forte, ele supera, ele tem uma boa escuta, e essa escuta ajuda ele nas pequenas dificuldades que ele tem. Ele não é um goleiro provido de alta técnica, ele é um goleiro que tem uma garra muito, muito forte. E essa parte técnica, ela vai evoluindo, né? Ele tem evoluído Sim. ao longo dos anos justamente por essa questão do querer evoluir, do querer aprender. Então, a parte mental dele, para mim, é o principal, essa vontade de querer evoluir. E a parte técnica, que ela, talvez no primeiro momento, não fosse top, não fosse a principal característica, vai tornando ele, vai sendo levada com essa característica principal dele, que é aí mais a liderança, que é um cara que sempre tem uma mentalidade positiva nesse aspecto. Quando ele ganhou mesmo a Luva de Ouro, ele fez questão de dividir com os colegas essa alegria. Fantástico. Porque é um momento que não foi só ele, né? Ali é um trabalho coletivo, desde o treinador das categorias do Cruzeiro na época, que era o treinador de goleiro dele, passando pelo William, que era o treinador de goleiro, e os colegas, né, que ajudaram ele nesse processo aí. Exatamente, que legal. Aproveitando que ele está aí, eu já vou deixar o convite para ele, que eu gostaria muito de fazer uma live com ele, para falar um pouco, né, sobre o momento que nós estamos vivendo de uns anos para cá, né, de inserir o goleiro no modelo de jogo, que é super fundamental hoje em dia, né, professor? Então eu quero deixar o convite aí para você, tá, Brazão? Depois a gente se fala aí nas redes sociais aí, eu espero que você nos dê essa honra. Soldado no quartel que é trabalho. E professor, seguindo por aqui, eu queria que você falasse um pouquinho resultado hoje e formação, ela pode andar lado a lado na base? Isso é bem polêmico, né, Arley? As pessoas pensam que ela anda separado, né? Você está trabalhando o quê? A formação ou você está querendo resultado? Eu Sim. tive uma visão muito nítida disso, né? Sempre tive uma visão muito clara de que o objetivo principal da base é realmente formar cidadãos, formar atletas de um nível alto para que sirva ao seu clube. Mas isso muitas vezes fica só no discurso, né? Infelizmente. O dirigente que está ali naquele momento, ele quer que faça uma excelente campanha, que você consiga o maior número de títulos possível, para que ele possa também ter uma possibilidade de dar entrevista, de aparecer na mídia e, consequentemente, chegar ao profissional. O treinador, muitas vezes, entra também nessa roda viva aí, e o clima de competição também leva você a agir dessa forma. Mas ao longo dos anos eu fui encontrando esse caminho, que é você entender exatamente qual é a sua principal função, sem perder de vista a competitividade. E ontem eu estava falando numa live justamente sobre isso, que eu disse assim, ninguém entra numa competição, seja ela de qualquer categoria, para perder. Exato. Eu era menino, eu entrava na competição com 7, 8 anos de idade, eu entrava na competição para vencer. Quando eu entrei nas categorias maiores, eu sempre entrei para vencer, mesmo sabendo que meu time, naquele momento, não tinha condições de vencer aquela partida, eu não me entregava, eu ia em busca da vitória.
E como treinador, eu não vou pensar em momento algum diferente disso. Eu vou sempre em busca da vitória. A questão é, Ale, como você vai em busca da vitória? Essa é a grande questão. Né? Então, como filosofia, nos clubes que eu passo e na seleção brasileira, eu deixo muito claro que nós temos que sempre buscar a vitória, nós temos que, dentro da vitória, a gente vai conseguir ela como? De que forma a gente vai conseguir ela? A todo custo? Ou a gente vai respeitar a regra do jogo? Então, os envolvidos que estão ali no espetáculo. Então, eu acho que isso é o primordial. Então, respeitar ao treinador, respeitar os seus companheiros, respeitar a arbitragem, respeitar o adversário, respeitar o público, a imprensa. Ou seja, o rapaz que está ali no vestiário para criar as condições de trabalho para a gente, né? O gandula que está ali no jogo, que está pegando a bola para servir a gente. Então, isso é muito importante, a gente entender isso. E, ora, se eu estou dentro de um espetáculo, se eu estou jogando futebol, fazendo o que eu gosto, e eu puder dar uma exibição para a minha torcida, ou para as pessoas que são apreciadoras dessa modalidade, melhor ainda. Eu me vendo com muito mais facilidade. Então, essa é a ideia principal. E quando a gente fala em formação, quando a gente fala em base, a gente tem que ter muito claro o que a gente quer. Eu deixo sempre como meta revelar o maior número de jogadores para a equipe principal. Esse é o primeiro. Essa é fundamental. É o primeiro, porque se eu fizer isso, eu vou conseguir dar um resultado para a empresa dele economizar em termos de salário para outros jogadores que venham de fora. É custo, é muito, muito mais barato. Então, essa é a minha principal função. E depois, se o clube vende esse jogador, ele também usou e depois ele vendeu. Entendeu? E se ele consegue, eu consigo ainda dar ao clube um resultado esportivo, porque se eu trabalho com qualidade, eu formo meu atleta com qualidade, eu foco nele individualmente, entender? Consequentemente, foco na qualidade do jogo da minha equipe, foco no coletivo. Eu vou conseguir resultados também. Então, quando eu tenho um trabalho que eu tenho um olhar individual e eu trago esse olhar individual para o coletivo, eu reforço o meu coletivo. O coletivo, andando bem, vai reforçar o individual, desse atleta. E, consequentemente, eu vou ter atletas melhor formados, vou conseguir o resultado esportivo. Então, eles podem andar de mãos dadas. O problema é que, muitas vezes, principalmente nas categorias menores, para eu vencer um campeonato, eu sou exigido pela imprensa, eu sou exigido pelo meu treinadores, diretores, meu diretor, e eu também exijo de mim mesmo essa conquista, porque eu quero subir de categoria, porque eu quero ter projeção. Então, eu abro mão de um jogador talentoso e aí eu vou pelo jogador mais maturado. Então, o percentual disso, que é a chave, talvez, dessa questão. Então, como é que eu posso fazer? Eu vou botar 70% desses jogadores só para ganhar aquela competição. Eu já vi times que ganharam competições e depois não tem nenhum jogador sendo aproveitado, não é na sua equipe só, porque às vezes a equipe não aproveita, porque ela economicamente ela prefere competições, ela não aproveita, mas esse jogador não consegue mercado. Então eu ganhei a competição e não consegui levar nenhum jogador a ser profissional. E competições importantes. E eu vejo, às vezes, equipes que não conseguiram conquistar nenhum campeonato, mas fizeram boas campanhas, porque tem excelentes jogadores, mas não ganharam a competição. Mas chegaram 4, 5, 6, 10 jogadores. Mas, geralmente, quando você tem esses bons jogadores, o trabalho é bem orientado, o título acaba vindo também. Então, essa dosagem, eu costumo dizer, eu chamo esse jogador que é um jogador que não vai chegar ao profissional do seu clube, eu chamo esse jogador de de empreitada. Né? É o jogador que vai ser útil naquele momento, mas que ele não vai vingar no cenário profissional. Então, se você tem alguns jogadores desses, 1, 2, 3 jogadores desses dentro do elenco, para dar suporte a outros jogadores que tem talento, mas não tem força física naquele momento, que ainda não tem uma vivência. Você ajuda com esses jogadores a dar suporte a esses, para levar e com resultado esportivo facilitar o trabalho de formação, é excelente. Agora, se você bota o elenco
repleto desses jogadores, 50%, 60%, 70% desses atletas, e fica só com 20%, 30%, 40% do seu elenco qualificado, com jogadores com perspectiva de chegar a um nível maior, aí talvez seja essa chave aí que a gente tem que esteja atento. Eu, dentro da própria seleção, eu tive esse cuidado. Eu poderia, na seleção, visar só o resultado. Porque, então, vamos botar só jogadores para ganhar aquela competição. Não, eu pensava no resultado, mas eu pensava nos melhores jogadores. E tinham jogadores, às vezes, que não tinham força suficiente para enfrentar um africano. Então, eu tinha que ter uma mescla desse processo aí, mas num percentual menor para poder fazer meu time jogar. Até porque é uma característica do jogo brasileiro, o jogo bem jogado. Então, essa sempre foi a minha preocupação, de deixar um legado na seleção de um futebol bem jogado. Consegui fazer isso muito bem com a seleção sub-17, foram 3 anos. Com certeza. E a sub-20 a gente teve uma queda de produção, a gente não conseguiu fazer com que essa equipe jogasse como a 17, até porque nós não tivemos o tempo devido, o processo bem feito como nós tivemos na sub-17. Sim, exatamente. Professor, antes da gente continuar, algumas pessoas têm falado que o áudio do senhor está um pouco baixo. Então, se você puder aumentar aí, melhor ainda. Melhorou agora? Melhorou, pessoal? Para mim tá legal porque eu tô com fone. Então, o pessoal vai dando feedback pra gente aí. Vou ajeitar aqui o negócio. Tá ok, Iago? Tá ok, show de bola. E eu também concordo com o senhor, eu acho que tudo isso passa por um grande processo, acho que é fundamental os diretores, né, a imprensa também comprar essa ideia, né, porque muito se bate, mas pouco vê o lado, né, a gente precisa formar, mas não dá o tempo para o treinador trabalhar e formar o atleta, né, não só como cidadão, mas como um atleta de qualidade para ser municiado ao profissional, né? E continuando na base, sim. Basta você olhar hoje quem são os principais formadores do Brasil, os clubes que estão melhor formando os seus jogadores, que estão conseguindo um resultado esportivo, eles estão conseguindo levar um número de jogadores ao profissional, muitas vezes não é utilizado na sua equipe, que é o caso do Palmeiras, que começou a utilizar agora. Mas o Palmeiras tem resultado esportivo e tem número de jogadores servindo ao futebol profissional no mundo. Né? Tem vendido. Exatamente. E agora, até cortando o senhor um pouquinho, até aproveitar e mandar um abraço para os nossos amigos, né? O Gilsmei, o Wesley Carvalho. Eu tive trabalho com aquele time do Palmeiras em 2018, viu? Eu assisti, eu estava lá assistindo o jogo. Eu lembro. E aí o que acontece? Se você olhar o elenco de treinadores, de profissionais que estão a serviço do Palmeiras há 5 anos, é praticamente o mesmo. Mexeu muito pouco. Então, dá tempo ao tempo. Exatamente. Né? A arma. Eu tenho visto isso também no Flamengo. Eu tenho visto um equilíbrio no Flamengo, na base do Flamengo, muito positiva nesse aspecto. Né? Os treinadores sendo mantidos, a equipe técnica sendo mantida, e essa estabilidade, o que a gente estava conversando da estabilidade, né? Então, está satisfeito com o trabalho do treinador em termos de desenvolvimento desse atleta? O atleta está chegando bem informado, a equipe profissional, está tendo venda de atletas, porque o Brasil é um país que forma jogadores. Hoje nós temos 1.600 atletas brasileiros fora do Brasil atuando nas ligas do mundo todo, sendo que desses 1.600, 74% estão nas principais ligas do mundo. Olha aí. Então, é uma coisa que a gente precisa se orgulhar, ao invés de só tirar pedra no trabalho de formação, que muitas vezes a gente tem ouvido algumas coisas aí. Exatamente, professor. Eu tenho feito essas lives realmente para agregar. A gente tem que sempre procurar passar algo e aprender muito. Aprender muito, que a gente está numa constante evolução, né? E por isso que eu deixo os meus convidados mesmo lá à vontade para falar bem. Eu quero realmente perguntar e ouvir, né? Que às vezes a gente vê alguma... Mas você é um cara que já tem uma boa experiência também.
né? Porque você é um cara que teve dentro das quatro linhas, jogou futebol. Além disso, buscou fazer os cursos, né? Fez o curso de educação física, que é um agente que agrega na sua formação. O Sim, curso de formação de treinadores também, da licença da CBF, que é outro, é uma formação que agrega. E só essas sim. lives aqui é uma outra forma de um aprendizado informal, né? Que a Sim, gente vai trocando e, e, ideias e um aprendendo com o outro. exatamente. E falando um pouquinho do curso, é só uma pergunta simples. O senhor continua como instrutor na licença? Continuo, sim. Sempre que sou solicitado lá por nosso amigo Maurício Marques, né? E amanhã eu vou estar com ele. Exatamente. Essa semana mesmo eu liguei para ele, nós conversamos, batemos um papo bom. Além de instrutor da CBF Academy, eu também colaborei com a Comebol para a construção do documento de diretrizes de formação do jovem atleta da América do Sul, né? Que Então, legal. junto com o Maurício e outros profissionais aqui do Brasil, a gente também deu essa contribuição aí para o futebol da América do Sul. Que legal. Amanhã a gente vai ter uma live boa com o Maurício, para explicar bem essas questões aí da licença, em que pé que anda, como que a Conmebol tem chegado mais próximo da UEFA. Acho que vai ser um bate-papo legal. E, professor, Esse eu vou. documento Eu que eu vou estou falando, viu, Ale, é um documento que quem quiser acessar, no site da Comebol consegue acessar. É um documento norteador, né, da formação do jovem atleta. Fala desde as escolas de base até o sub-20. e qual seria, professor, esse site? Você sabe de cor? O site da Comebol é Comebol. Ah, direto. Ah, tá, direto na Comebol. Achei que era algum mais específico. É, Professor, eu vou dar uma opinião e sinta-se à vontade para discordar, tá? Porque aqui, a gente tá aqui para aprender. Muito se fala em padronização da base, modelo de jogo, tem que. Ah, o profissional joga nesse sistema, a gente tem que jogar também. Eu, particularmente, não concordo. Eu queria saber a opinião do senhor. Eu estou de acordo com você, Arley. Aqui no Brasil é muito complexo, né? A gente não está falando do Manchester United, que o nosso Alex Ferguson ficou 27 anos, né? Sim. Onde os treinadores ficam, em média, 3 anos e cumprem seu contrato. Aqui no Brasil, a média da troca de treinadores é de 3 meses. Então, não dá para você seguir o modelo do profissional, até porque o profissional não tem um modelo, né? Eu não conheço aqui no Brasil nenhum clube. Eu vejo uma tentativa do Atlético Paranaense de construir um modelo de jogo. Uma tentativa por quê? Porque nas trocas de treinadores, eles estão tendo o cuidado de fazer as entrevistas, de um treinador que se encaixe, que se adeque à filosofia que eles estão implantando. E isso é muito positivo. Então, já existe uma tentativa no Brasil disso. Há pouco tempo atrás, nem se discutia essa questão de modelo de jogo. Porque o modelo de jogo é muito mais amplo, né, Alan? É muito mais complexo do que a ideia de jogo do treinador. É, exatamente. Era muito mais ampla. Então, tem várias influências dessa forma do jogar. Então, o que eu entendo, primeiro que você falou uma palavrinha aí que eu não gosto muito, que é padronização. Eu não gosto da padronização. Eu acho que a padronização, ela acaba engessando. Ela tira muito da Robotizando? criatividade, entendeu? Entendi. Eu gosto, sim, da organização. Eu acho que a organização é a palavra, porque a organização, ela potencializa a criatividade. Então, eu sou um cara que os clubes precisam ter elementos norteadores, ideias claras de como o clube gosta do seu tipo de jogador, e na hora de contratar um treinador, que faça a sua entrevista, né, os seus profissionais, e consigam fazer essa junção. Né? Então, eu conheço o Arley no mercado, tem disponível Arley e Amadeu. Quando eu for fazer a entrevista, eu vou entender exatamente a cabeça dos dois e se adequam à minha filosofia aqui no clube. Mas, primeiro, os clubes brasileiros precisam entender qual é a sua filosofia. Porque a cada presidente que troca, muda-se a filosofia, a cada treinador que troca, muda-se a filosofia. Então, eu entendo que a instituição, na hora que ela tiver com esse documento orientador
lá no profissional, escrito, validado pelo conselho, ou por seu conselho gestor, o que for, e ele tenha noção do profissional que ele quer, que ele vai buscar no mercado, não aquele profissional que o empresário oferece. Não é aquele jogador que o empresário oferece, é aquele jogador que eu quero, que a empresa quer. Já sabe exatamente que tipo de jogador quer, que perfil eu quero do meu treinador, que perfil eu quero do meu jogador, que daquela posição. Então, aí, quando isso fica muito claro, aí tudo bem. Mas eu acho que no Brasil nós estamos ainda engateando nessa organização, o que já é melhor, porque antigamente a gente ganhou muito, mas a gente muitas vezes não sabe nem por que ganhou, né? Porque a gente não registrou, não documentou, não sabia Sim, que jogador. Eu tenho um exemplo aqui na Bahia de dois clubes que dominam o futebol local, estão dentro da mesma cidade, mas têm perfis de jogadores diferentes. Entendeu? Então, se a gente não entendi. entender isso na hora de fazer o trabalho de busca, na hora de fazer o processo seletivo, na hora da contratação, a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Então eu entendo Sim, exatamente isso que você fala. Ah, plataforma de jogo. Ah, vamos jogar todo mundo no 4-3-3. Minha Nossa Senhora. Isso é o maior tiro no pé que eu já vi na minha vida. Eu já vi isso. E para mim, o maior tiro no pé. Você tira tá, total tá, criatividade, inclusive do próprio treinador. Agora, você passar por plataformas de jogo diferentes, a cada tanto sim. tempo você Aí é experimenta válido. formas diferentes, aí é interessante, porque você ajuda, contribui na formação do atleta e contribui também na formação dos profissionais que vão ter que estudar as mudanças de plataforma. Mas eu acredito que mais importante do que a plataforma são as ideias, né? Para o treinador. Sim. As ideias de jogo são mais importantes. A plataforma, eu brinco com elas. Eu faço de uma plataforma para o outro, quando eu tenho algum tempo de clube, com muita facilidade, porque eu acho que as ideias estando claras, os jogadores entendendo as ideias, a plataforma ela vem como mais um elemento para facilitar e não para engessar. Show de bola, professor. É, você trabalhou muito, Bahia, Vitória, Bahia, Vitória. E como que você pode falar isso de um treinador que está direto, Bahia, Vitória, Bahia, Vitória? Como que você lida com isso aí? Isso é uma facilidade, na realidade, que eu tenho, né, de relacionamento, de saber respeitar o local que você está trabalhando e, sobretudo, respeitar também o oponente, né? Então, quando você sabe flutuar e tem essa linha de respeito, as pessoas acabam não criando nenhum tipo de resistência, né? Porque existe essa rivalidade, né? Do cara que está trabalhando do lado, do outro. Então, o cara quer saber Demais. se você é Bahia, se você é Vitória, né? Se você é Flamengo, se você é Fluminense, se você é São Paulino, se você é palmeirense. Então, existe essa rivalidade e às vezes um não pode trabalhar. Então, eu tenho essa identidade muito clara. Eu adoro as cores da Bahia. Eu sempre respeitei os times da Bahia, né? Eu sempre tive essa relação de forma muito positiva. Nasci numa família de torcedores do Vitória. Fui jogar pelo Bahia, então eu criei esse vínculo muito forte com as cores do Bahia. Já trabalhei 3 vezes do lado do Vitória, 3 vezes do lado do Bahia, e sempre defendendo com profissionalismo e com coração as cores que eu estou no Rebelde. No momento eu estou no Bahia e represento o meu clube de forma maravilhosa. E tenho identidade com os dois, tenho história nos dois, e eu acho que por isso eu consigo trabalhar nos dois lados e ser respeitado pelos dois torcedores. Exatamente. E eu, cumprimentando aí as suas palavras, é por causa da competência que o senhor tem e do caráter que o senhor tem, que é ímpar. Então, isso aí faz com que o senhor trabalhe, saiba diferenciar e seja extremamente profissional, né? Então, eu queria Acho que deixar esse relato aí. você falou uma coisa importante, né? Que é o caráter e a questão do respeito, né? Então, são coisas que são inegociáveis, princípios e valores, né? Então, eu acho que são coisas bem importantes para que a gente possa flutuar em qualquer situação e trabalhar em qualquer clube e as pessoas entenderem perfeitamente.
E o torcedor, fica claro para ele, né? Ele está, de repente, trabalhando numa empresa e recebe o convite de outra empresa, e se o negócio for importante, for significativo para ele, ele faz essa migração, né? Sim, sim. E, professor, aproveitando essa oportunidade de falar um pouco do Bahia, um breve relato. Quando você foi contratado, o que foi te pedido? E como está a relação? Também, se ele falou alguma coisa, até mandar um abraço para eles, grandes amigos e profissionais, o Roger e o Roberto Rivas. Teve alguma conversa com relação dessa transição do 20 para o profissional? Fala um pouquinho sobre isso. Bom, eu estava quase fechado, né, com o Cruzeiro, a convite de Ricardo Drubski, né, quando o Diego Serri me procurou, né, e, e falou a respeito do projeto do Bahia, tal, etc. E depois o Guilherme Bellintani, que é o nosso presidente, veio também bater um papo comigo a respeito, mostrando quem é o Bahia hoje, como está situado e o que é que ele pensa a médio e longo prazo. E disse que precisava ter na base uma figura que representasse a figura da experiência, da sobriedade, da tranquilidade, já que ele tinha uma equipe muito competente nas suas categorias mais baixas, mas que eram muito jovens e que precisava de uma pessoa que pudesse contribuir com a formação deles. Então eu achei um desafio muito gostoso, né? Porque eu gosto de formar pessoas, né? É a minha função, com a vida toda como atleta. De alguma forma eu contribuí muito para a formação de alguns treinadores hoje que militam no futebol brasileiro. Tem alguns até que já estão com um sucesso muito maior do que o meu em termos de carreira profissional, e isso para mim é motivo de alegria. E, ao mesmo tempo, eu gosto muito de aprender. E eu aprendo muito com os jovens, né? Então, eu estou no meio do processo, né? Eu bebi um pouquinho da água, da sabedoria dos treinadores mais antigos, né? O pessoal hoje que tem 60 e poucos anos, 70 e poucos anos, que tem uma sabedoria ímpar, né? Que são treinadores com um empirismo, são autodidatas e que têm uma capacidade de harmonização de peças que essa vivência ao longo dos anos foi dando a eles, né? Que tem uma noção de relações interpessoais que é um absurdo, e estou entre o jovem, aquele jovem que hoje lê muito, que leu muitas literaturas internacionais e que mudaram muito a nomenclatura do que a gente falava tradicionalmente aqui no Brasil, justamente porque leu muito a literatura portuguesa, italiana e espanhola, e que muitas vezes olhava os treinadores mais velhos, né, como aquele cara mais ultrapassado, porque não leu tanto quanto ele, mas que não tem a vivência, que não tem a experiência, que precisa conviver com esse cara mais velho. Então, eu estou no meio do caminho e hoje eu entendo que existe uma harmonização muito grande, um respeito muito grande de ambas as partes, tanto desse jovem para com o treinador mais experiente, assim como do treinador experiente para o jovem. Então, esse foi esse desafio que eu recebi no Bahia e que eu consegui executar, estou conseguindo executar, né, com muita tranquilidade. Tem uma gama de profissionais, né, Fernando, Du, Paulo Isidoro, que está comigo, Marcelo Ramos agora chegou também, um cara Legal. que vai ajudar a contribuir bastante com a gente, Jailson Takishita, que é o treinador do Sub-14. Então, são treinadores jovens que têm poucos anos de campo e que a gente, com o nosso país, pode contribuir também e eu aprender muito com eles. E quanto à segunda pergunta, né, a questão o Bahia hoje está muito integrado, né? Base profissional. Professor, eu não sei como é que está a questão do tempo, mas se acontecer alguma coisa, a gente volta rapidinho só para dar uma pincelada e encerrar, tá bom? Perfeito, perfeito. Eu só não posso ficar muito porque eu tenho uma reunião justamente hoje com o pessoal do Bahia, né? Eu tenho uma Sim, reunião sim, às 7 horas. sim. Não vamos te atrapalhar, não. E aí, Arley, muito boa essa relação, né? Base profissional, bem integrado, dentro do mesmo CT, entendeu? E o Roger é um cara que é muito aberto, né? Muito franco, é muito fácil, muito acessível, né? É uma pena a gente
ter se distanciado, né, por uma questão que todo mundo já sabe, que é essa questão do Covid, né, 19, que tem nos tirado esse convívio diário, Sim. que é bem positivo, entendeu? Que vem desenvolvendo um trabalho muito positivo desde o ano passado aqui no Bahia. Fantástico. Professor, nós vamos abrir um pouquinho para as perguntas. E se o senhor puder, por exemplo, assim, ser um pouco mais nessas últimas perguntas, por causa do tempo, aí a gente vai tentando fazer várias. Vamos lá, vou dar uma olhada aqui. Se o senhor achar alguma interessante também, o senhor sinta-se à vontade. Eu acho que deu uma travada para mim, eu não estou com todas aqui, não. Deixa eu ver aqui. Mandar um abraço para os amigos aí, todo, Theo, Fábio. Fábio fez uma pergunta. Professor, para ter modelo envolve vários fatores. Um é o calendário e a outra a gestão. O Theo Pimenta falando sobre o Bahia, sobre o modelo de jogo, qual a regência teórico, qual o regencial teórico dele. Pode repetir, Arlen? O Theo está perguntando. Deixa eu achar novamente. Pergunta sobre o Bahia, sobre o modelo do jogo e qual o regencial teórico dele. O modelo de jogo é complexo a gente falar aqui, né? É muito complexo. Para ter uma ideia rápida, eu sempre gostei de equipes que dominassem o adversário, né? Que jogassem com a bola, com muita dinâmica, com tabelas rápidas, e que esse controle da bola não fosse a posse da bola pela posse da bola, mas, sobretudo, de Sim, forma muito agressiva, que ocupasse bastante o adversário. Essa é a minha preocupação, eu dar trabalho ao adversário para que ele não me ocupe. É uma estratégia até que eu utilizo sempre com meus ponteiros, né? Que diz, pô, professor, eu vou ficar correndo atrás de lateral? Não, filho. Pelo contrário, você vai fazer ele correr atrás de você o tempo todo. No momento que você ocupa ele, ele vai pensar 10 vezes em atacar. Ele não vai atacar, porque você vai estar o sim, tempo todo trabalhando nas costas dele. A mesma coisa eu falo para os meus laterais, né? O lateral, quando começa a ser agudo, ele deixa o ponteiro ressabiado também com ele. Então eu gosto sempre de times que trabalhem muito rápido, com dinâmica, times agressivos na marcação, que joguem sempre muito, muito, muito juntos e em equipe, né? Que não abra mão de competir de jeito nenhum. Times rápidos na transição é uma característica, inclusive, do futebol nordestino, né? Que são jogadores de perna ligeira, jogadores que fazem transição em alta velocidade, jogadores técnicos e jogadores que têm um grau de competitividade muito alto. Então, basicamente, está dentro desse conceito, entendeu? E referencial teórico, eu nunca tive um referencial, né? Eu acabei que, inicialmente, faltaram referenciais teóricos para a gente. A gente foi uma vivência muito mais prática. Meu referencial inicial como treinador e que eu tentei me modelar no início foi Evaristo de Macedo, pela convivência que eu tive, pela pessoa que ele era, pela liderança que ele tinha, pelo tipo de treinamento que ele dava. Então, eu utilizei ele inicialmente como um referencial, um modelo, mas os teóricos eu já li de tudo, cara. Tudo, de várias metodologias também. Gosto muito de questões de liderança, e aí são livros de vários treinadores de sucesso, de vários atletas de sucesso, né? E hoje eu estou mais voltado para a parte de filosofia também e de relações humanas, né? Que me atrai bastante, que é uma leitura, porque como a gente trabalha com gente, então nada melhor do que entender sobre elas, entendeu? show de bola. Professor, mais uma aqui, deixa eu ver. O Patrick é um amigo, também foi atleta profissional. Ele pergunta qual a relação com o Bobô? Era fácil o trato com ele? Arlen? Eu não ouvi Tá me Arlen. ouvindo? Não.
O Patrick também foi um atleta profissional, amigo, ele perguntou sobre o Dodô. Era fácil o trato com ele? Com quem? Bobô. Ah, Bobô. Bobô já é político, né? Deputado federal, deputado. Bobô, Legal. Bobô é um cara muito tranquilo, né? Um cara calmo, um cara que gostava de ler muito. Então ele já ia no ônibus sempre com um livro, sempre dando uma lida. Ele na concentração também gostava de ler bastante. E um cara que resenhava pouco até, quanto jogador. Depois eu Olha tive só. uma outra experiência com ele, que foi 2000 a 2005, né? Ele acabou assumindo a coordenação de base do Bahia e acabou me levando como treinador na época. E a gente acabou tendo uma convivência muito boa. Inclusive, na época, ele queria que eu fosse treinador e coordenador técnico simultaneamente, né? Porque ele gostava tanto da forma como eu conduzia, que ele queria que eu fizesse essa dupla função. Eu disse ele que não dava, né? Que exigia muito a função de treinador e que não dava para Meu conseguir. Deus do céu. Não dá, não dá. Ou você Tá é faz uma, doido. faz outra. Com qualidade não dá, né? Dá até para fazer. Mas eu, como sou uma pessoa que eu jogo muita energia no que eu faço, eu acho que fazer uma dupla função você acaba dividindo energias e não vai fazer o melhor nem de um lado nem do outro. Mas eu diria que é um cara muito inteligente, é um cara com poder de liderança e que às vezes apesar de calmo, às vezes é explosivo, mas depois ele acalma, volta a ouvir e toma a decisão com mais tranquilidade. Mas um cara de uma inteligência muito positiva. Legal, professor. Professor, indica um livro só que estão perguntando. Para não Qual? estender muito, indica um livro. A Arte da Guerra. A Arte da Guerra. E um outro livro que é uma leitura muito tranquila, para qualquer área, é O Monge Executivo. O Monge E Executivo. a Arte da Guerra Show. que é uma leitura de arte milenar arte milenar chinesa, né? Então são, são manuscritos milenares que ajudam muito a você formar as estratégias para suas ações, seja ela na vida, seja ela no jogo. Joia. Deixa eu achar mais uma pergunta Eu tenho, aqui. e tem uma aqui interessante, Fábio Barbosa, Opa! que Manda é bala. É um amigo nosso. acho de Treinador também. os volantes e mais meias e atacantes, né? Eu acho, sobretudo na formação, que quando você encontra esse equilíbrio entre o cara jogar e marcar, os meias que joguem marquem, os volantes que joguem marquem, né? Eu acho que é melhor. A gente está partindo para um futebol total, né? Um futebol que os jogadores têm que saber marcar, mas têm que saber jogar. Tem que saber jogar, mas tem que saber marcar. Então Sim. eu entendo que não há uma separação de volante e meias hoje. Lógico que um é mais criativo, uma característica maior. O jogador puramente designado volante que só marcava, ele vai jogar no nível mais baixo, né? E aquele jogador que só cria e que fica paradinho e que não contribui no jogo sem a bola, esse também vai jogar no nível mais baixo. Eu acho que o que vai ter espaço no futebol do futuro ou do futebol atual é aquele jogador que tem características de competir e de jogar o jogo com qualidade. Então, eu entendo o jogo de forma geral com muita competitividade, mas, sobretudo, com muita qualidade, né? E se a gente puder, no futebol brasileiro, formar mais atacantes, mais meias do que zagueiros e volantes, eu diria que é a grande chave. Por quê? Porque eu tenho duas experiências que me remetem a fatores negativos a médio e longo prazo. A primeira é que foi na final da década de 90 para 2000, que Sim. a base tende a copiar o modelo profissional, que é uma falha. E nessa de copiar o modelo profissional, a gente acabou jogando com três zagueiros. Então, eu vi sua entrevista ontem com o Muricy falando
do sucesso que ele teve com os 3 zagueiros. Então, todo mundo tentou imitar Muricy fazendo 3 zagueiros, né? E isso na base, às vezes, é um tiro no pé. Por que um tiro no pé? Porque a gente começa a formar 3 zagueiros e abre mão, muitas vezes, de Por, ca- jogadores por de meio causa, por campo. causa da característica, né? Se você Exato. usa um sistema com 3 zagueiros, acaba privilegiando os zagueiros. Se é 4-3-3, privilegia os extremos, e assim vai, né? Exatamente. Então, Exatamente, professor. Bem, na bem base, colocado. a gente precisa, na base, criar mais ponteiros, criar um centroavante, criar meias de criatividade, entendeu? E no momento que a gente jogou com 3 zagueiros, muitas vezes, e a interpretação é equivocada, porque o time de Muricy era muito agressivo, era ofensivo. E muitas Demais. as pessoas formavam 3 zagueiros, zagueirões, que só marcavam, entendeu? Com 2 volantes à frente, e a gente formava 3 zagueiros e 2 volantes. Deixava de formar um meia inteligente, um meia de articulação, e deixava de formar aqueles ponteiros, né? Jogadores bons no 1 para 1, e o centroavante, o 9. Então a gente sofre as consequências disso. E uma outra sequela de uma falha que nós tivemos foi quando detectamos que o Brasil era o maior fornecedor de jogadores para o futebol europeu. E aí, o que é que a gente resolveu fazer aqui no Brasil? Formar jogadores fortes para o mercado europeu. Só que o mercado europeu não quer os jogadores fortes do Brasil. O mercado europeu quer jogadores habilidosos do Brasil, jogadores que resolvem problemas, jogadores que são jogadores bons no 1 para 1, que desequilibram o sistema defensivo adversário. Então, a gente acabou não fornecendo jogadores para o exterior, né, com essas características, e acabamos deixando de formar os jogadores Garrinchas, por exemplo. O Garrincha, na década de 2000 ali, acabava não sendo um cara aprovado no futebol, porque ele tinha perna torta, porque ele não era um jogador forte, entendeu? Então, eu acho que a gente está num caminho agora muito positivo na base, que é entender a formação individual do atleta, que é deixar o jogador tomar decisões também por conta própria, entendeu? E o sistema, a plataforma de jogo, ajudando uma variação muito grande de plataforma. Tem times atuando com 3, no 3-4-3 ou no 3-2, sei lá, 3-2-4, atuando dessa forma, mas Sim. esse homem que fica, às vezes é um lateral, às vezes é um volante que entra, e não necessariamente os 3 zagueirões. E os zagueiros também são zagueiros que hoje, além de destruir, estão entendendo que precisam contribuir com um jogo coletivo, com um jogo de construção também, né? Então, eu acho que a gente agora recupera e o mercado dá sinais de bom humor para o Brasil de novo, né? Basta você olhar essa geração 99, 2000, 2001, 2002, quanto de jogadores de meio para frente nós tivemos de qualidade aí e que foram vendidos para o mercado europeu para times de ponta, né? E vários ainda estão aqui no Brasil e que vão sair daqui a pouco. Então, eu acho que a gente está num caminho muito positivo nesse aspecto. Maravilha, professor. Que show de bola. Vamos aqui mandar um abraço para uma turma aqui. O senhor também fica à vontade se vê algum conhecido. Ó, Mariva76 jogou com o senhor. Jogou comigo, Sou, meio campista, sou e sou o que sou hoje devido às orientações, junto com o Mário Augusto. Mandar um abraço para Raquel, um beijo para a Naira. Marivaldo hoje estaria jogando em alto nível. Que beleza. Tá, o Rômulo aqui, Vinícius B. Souza. Mandar um abraço pro Ricardão, Ricardo, Verônica, Raquel, turma boa aí. Palavra aqui de Marivaldo, né? Sou Sim. como um homem, muito por suas orientações, junto com o Mário Augusto, que era o meu preparador físico, e que virou o preparador físico de Toninho Cerezo durante muitos e muitos anos, trabalharam no Japão. Que show de bola. Se preocupou muito com o ser humano, né? Isso eu estou falando da década de 90. Não era só o treino, né? Era sentar com esses meninos aí, conversar e mostrar a dificuldade que eles iam encontrar na vida deles. Marivaldo é um caso que a gente trouxe para morar dentro do clube para ajudar e contribuir com a formação dele. E hoje é um cara que está bem sucedido. Jogou futebol, depois parou de jogar futebol, bem sucedido, com a família
muito bem estabelecida, economicamente estabelecido, e isso é motivo de muito orgulho para todos nós. Que legal. Paulo Pereira, coach. Otto, Luciano, Matheus, Raquel, Verônica, Ricardo, um abraço a todos. Não sei se o senhor viu mais algum conhecido. Ó, Trabuco, um dos treinadores mais inteligentes que trabalhei. Quem é que falou? PH, foi meu atleta de futsal. A Mauri, grande abraço a Mauri, lá de Cambará. De onde? Cambará. Cambará, Mauri. Paraná, lá onde tinha o antigo Matsubara. Eu joguei no Matsubara em 98. Matsubara. Vamos ver mais alguém aqui. Christian. De Alzir. Manda bala, professor. Como a gente vê a retomada da base com o futebol com essa pandemia, né? Sim. É bem complicado. Não sei como é que você está aí, Arley, mas a gente está entendendo que a gente primeiro tem que aguardar o que está acontecendo no futebol profissional, que é o carro-chefe, é o que primeiro vai voltar. Mas eu tenho visto aí alguns primeiros movimentos agora de fazer exames, o Grêmio mesmo demonstrou isso, mas eu acho que a tendência é ter um cuidado muito grande no profissional. Depois que o profissional voltar, que a gente vê todo o protocolo, aí sim o sub-20 deve acompanhar, até para poder dar o suporte às equipes profissionais, porque vai acabar acumulando campeonatos, né? Tem que se terminar o estadual, tem um brasileiro com 38 rodadas, tem Copa do Brasil, depois tem os torneios internacionais, a Sul-Americana e a Libertadores. Então, quem vai ajudar, vai se jogar provavelmente de 2 em 2 dias, quem vai dar esse suporte, muito provavelmente, é a equipe sub-20, né? Os atletas sub-20 vão estar junto ali com o profissional para poder fazer uma mescla e jogar essa quantidade de jogos. Mas eu creio que competição para as categorias de base, no máximo até o final do ano, se tiver alguma coisa, será o estadual, né? E aí acho que vai voltar de forma muito gradativa o 20, para depois voltar o 17, para depois ir voltando o 15. Eu acho que de forma muito gradativa, até porque o principal nesse momento são as vidas, né? Exato. Das pessoas, né? Professor, só te cortando um pouquinho. Se cair, a gente vai finalizar por aí, até para não te atrapalhar. Eu queria te agradecer demais, que o senhor é uma das referências, principalmente na categoria de base. Foi muito bom, aprendemos muito. Queria te agradecer mais uma vez, desejo sucesso para o senhor, Deus te abençoe. E a gente vai esperar até, deve tá tendo 1 minuto no máximo aí. Só mandar um abraço pro pessoal aí, Fabinho Mizuno. O senhor também fica à vontade para mandar os abraços a quem o senhor conhece. E quem for aí vai falando aí a cidade aí, a gente vai mandando um abraço para todo mundo aí. Um abraço para Taubaté. Eu queria agradecer, tá, Arley? Eu que tenho que agradecer o convite, trocar essa ideia com você foi maravilhoso. O convívio com você lá no curso, né, na licença, foi muito positivo. A partir daí criamos essa relação. E essa oportunidade de sempre estar conversando com futebol é sempre positivo. Mandando um abraço aqui para Roberto Passos, né? Legal. Meu supervisor na década de 2000 lá no Bahia, foi meu coordenador técnico, meu parceiro de baba, né? Porque aqui na Bahia a gente joga o baba. Não é isso. Calada, não é o... Legal. É o baba. Márcio, vai falando aí, ó. Cruz das Almas, Bahia, Taubaté. Cruz das Almas, Bahia, Taubaté, Jacareí. Vai falando aí também, professor. O senhor conhece a turma? Caco, meu volante aqui, mandando isso, um abraço, Caco. Abraço para todo mundo aí. Amanhã a gente tem... Meu lateral direito, na época isso. da base do Vitória. Professor, 23 segundos. Eu te agradeço demais. Vamos manter contato. Deus te abençoe. Dizer que amanhã a gente tem o professor Maurício Marques. E dia 8 a gente tem o Maurício Copertino, auxiliar do Vanderlei Luxemburgo. Grande fera, grande figura, uma pessoa humana maravilhosa. Maurício